O primeiro Monday Night Raw depois do SummerSlam foi simplesmente explosivo. Tivemos uma Street Fight entre Jacob Fatu e Royce Kiss. Tivemos gente voltando para a WWE depois de 8 anos e tivemos uma encarada que a gente não imaginava que a gente queria tanto até ela acontecer. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse último Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que você vai querer saber as minhas opiniões sobre o show e as minhas notas para cada luta e para o show por completo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você ajuda a indicar para o YouTube que o vídeo é legal, e isso faz com que ele indique o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Quebra o galho aí, leva apenas 0,8 segundos, como diz o nosso amigo Diogo, só clica aqui embaixo, dá essa moral pra gente. Vamos que vamos para mais um resumo, o resumo do Raw do dia 3 de agosto de 2026, que já começou assim com o pé na porta, com o Roman Reigns vindo pro ringue e pedindo para ser reconhecido, né? O Roman Reigns veio pro ringue, falou com a galera, e aí enquanto ele estava falando sobre como ele derrotou o Seth Rollins e como foi uma batalha justa, inclusive ele pediu para que o público reconhecesse o Seth Rollins e o público e ele regendo com o microfone, o público cantando a música do Seth Rollins. Eis que entra no ringue LA Knight. Yeah! Rapaz, a WWE tá começando a levar a sério a ideia de botar o LA Knight no topo da cadeia, né? O LA Knight chegou pro Roman Reigns e basicamente botou o dedo na cara dele e disse que ele é uma fraude. Por que ele é uma fraude? Porque ele disse que tudo que o Roman Reigns conseguiu, ele conseguiu com a ajuda dos amiguinhos dele, dos priminhos dele, da Bloodline. Inclusive, o argumento dele foi de que da última vez que eles se enfrentaram no X1, ele não venceu sozinho, ao contrário do que ele fez com o Seth Rollins. Então, o que o LA Knight pede para o Roman é exatamente a mesma coisa que ele cedeu para o Seth Rollins, uma chance no X1 sem que haja qualquer tipo de interferência da Bloodline. O Roman Reigns basicamente ignorou ele, falou que ele não merecia isso, e aí o LA Knight jogou na cara dele que ele ainda é uma fraude, que o verdadeiro mega star ali é ele, LA Knight. Aí o Roman Reigns deu uma esculachada, falou que um verdadeiro megastar não anda com um relógio comprado no Walmart. Ele mostra o relógio dele. A coleção de relógios do Roman Reigns é meio antológica, tá? Ele tem uns relógios bem caros. Ele mostra pra câmera o relógio dele e tal. E aí, depois ele meio que vai abandonar o ringue. O LA Knight chega e fala: Não, não, não. Não, não, não. Você fica de olho porque a gente vai se ver aí em breve. Né? O Roman ele argumentou de que, pô, você não fez nada. Isso foi um argumento interessante, tá? O Roman chegou para LA Knight e falou o seguinte: olha, você tá aqui me pedindo uma luta pelo título, mas você não fez nada por merecer. Você não ganhou uma Battle Royal, você não ganhou um torneio, você não ganhou uma luta de number one contender, e você tá aqui me enchendo o saco para ganhar a luta, para uma luta pelo título. E aí eu tô lembrando aqui que quando o Seth Rollins chegou para desafiar o Roman Reigns, ele não ganhou jossa nenhuma, né? Ele botou o dedo na cara do Roman e falou: uma última vez a gente vai se enfrentar. Então, quer dizer, assim, o argumento bem falho do Roman Reigns. A gente sabe que o Seth Rollins e o Roman têm um histórico, né? Que a luta era para ser um final de uma feud e tudo mais. Convenhamos, né? Assim, é um argumento falho dele. Mas enfim, o LA Knight meio que deu a entender que vai vir para cima aí do Roman. Vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. Não teve nenhuma fisicalidade aí, mas basicamente o LA Knight falou que ele vai caçar o Roman Reigns aí em breve, tá? Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite. Foi uma noite com 5 lutas, tá? Uma delas nem tanto uma luta, tá? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Primeira luta da noite, Devon Evans e Ethan Page. A gente sabe que ali a divisão de mid-card do Monday Night Raw, ela envolvendo ali a galera do Campeonato Intercontinental, também envolve Devon Evans, Ethan Page, Rusev. Às vezes o Rey Mysterio entra nessa gracinha aí, tal, Dragon Lee, só que o Dragon Lee agora se machucou, né? Então, o mid-card do Monday Night Raw é isso, e eles vão se alternando ali, um luta com o outro luta com um,
para ver se alguém emerge para poder ir para o campeonato intercontinental. E aí, nessa divisãozinha, teve essa luta entre o Devon e o Ethan Page, que foi uma bela luta, tá? Foram 12 minutos de luta. O Devon Nevas, mano, o cara é maluco, meu irmão. Não tem uma luta que esse cara não faça que eu não penso que o cara vai se estraçalhar todo, vai se quebrar todo no meio da luta. Ele mandou esse frog splash aí, que ele quase que ele passou pelo Ethan Page, quase decapitou ele. O Ethan Page estava um pouquinho mais para frente, ele pulou tão alto que ele voou quase por cima do Ethan Page como um todo. O Ethan Page usando a sua agressividade e seus golpes técnicos, inclusive ele utilizou um cradle side suplex que eu nunca tinha visto. Tá? O próprio Corey Graves também, cara, falou assim na transmissão, cara, eu nunca vi esse golpe, tá? O Ethan Page inovou aí com esse cradle side suplex aí mais pro final da luta. O Devon Nevas aí usando, cara, esse chute dele também é sensacional, né? Às vezes a gente vê muito rápido, a gente não percebe a plasticidade desse chute saca-rolha dele ali, o Red Dot, como eles chamam lá nos Estados Unidos. Nesse ponto eu prefiro a tradução do Marco Alfaro, que chama de saca-rolha, né? Muito bom. Aí ele venceu a luta, tá? Depois de mandar um Old Cutter, sendo que esse Old Cutter do Devon Evans, e vocês já estão vendo aqui quem apareceu, né? A gente já vai falar sobre ele. O Devon Evans, ele tinha errado o primeiro, e aí quando ele foi mandar o segundo, na verdade, o Ethan Page estava discutindo com o árbitro, ou quase que o Ethan Page acertou o árbitro. O Devon Evans fez um leapfrog por cima dos dois, pulou por cima dos dois, pulou na terceira corda, voltou e mandou o Old Cutter Ethan Page pra trás. Cara, o maluco é sensacional, né? Pula muito bem. 12 minutos de luta, 3 estrelas e 75, a luta muito bem construída. E aí depois da luta apareceu o gigantão, né? Big Cass, com todos os seus 2,13 metros de altura, mandou um Big Boot na cara do Devon Evans. E aí depois destruiu o pobre coitado, mandando aí o seu finalizador, que eu não lembro, acho que é East River Plunge, se não me engano, o nome do finalizador do Big Cass. Depois, nos bastidores, ele deu uma entrevista para Jack Redman, onde ele disse para o Devon, olha, sinto muito, você apenas estava no caminho, eu tô aqui para empilhar corpos. Ó, o cara tava no shape, tá? O Big Cass tá no shape, o cara é grande pra dedéu. Vocês lembram, né, da parada dele com o Enzo Amore, né? Que o Enzo Amore falava, "This is Big Cass, he's 7 foot tall and you can't teach that." Ou seja, esse é o Big Cass, ele tem 7 pés de altura, 2,13 metros de altura, e você não pode ensinar isso, né? Então, muito bom. Vamos ver aí como é que vai ser esse Big Cass. Tem uma cara de que ele vai ser um jobber das estrelas, meu irmão. Olha, vocês não têm noção. Mas ele é um lutador grande e bom, muito ágil. Vamos ver se a WWE vai conseguir usar ele direito. Depois disso, a gente teve um segmento com a Judgment Day para celebrar a vitória de Liv Morgan sobre Io Sky, né? A Liv Morgan fala que a Io Sky também é muito boa, uma excelente lutadora, uma das melhores do mundo, mas ela é a maior campeã do mundo de todos os tempos. Meu irmão, cara, como irrita ela falar isso. E é brilhante, porque quando ela fala isso, dá uma vontade de vaiar e mandar ela catar coquinho, sabe? Né? A Liv Morgan, ela é brilhante nesse sentido, né? Nessa parte de irritar as pessoas. E aí a Liv Morgan, ela começa a falar o seguinte, olha, isso antes da Soroka aparecer, né? Não tem ninguém que tá querendo vir aqui para poder me enfrentar. O pessoal fala que eu tô há 100 dias como campeã e não defendi o título, defendi primeira vez agora no SummerSlam, mas é porque ninguém tem coragem de vir me peitar para me enfrentar. Beleza, a Soroka veio pro ringue para poder fazer a segunda luta da noite contra a Roxanne Perez, né? E aí foi uma boa luta, tá? Foi uma luta também com bastante tempo de desenvolvimento. Soroka voando para tudo que é lado. Roxanne Perez, na segunda parte da luta, alvejando o ombro da Soroka. Né? A gente sabe que a Roxanne tem um estilo mais clássico, mais old school de luta, onde ela, além de utilizar os golpes mais plásticos, ela também vai lá, alveja uma parte do corpo da adversária, geralmente um braço, um punho, uma perna, um tornozelo, para poder alavancar aquelas partes mais metódicas da luta, né? É aquela coisa mais clássica, não é aquela coisa chata só de ficar metendo hold e tal. Tem uma história nessa
nessa estratégia que a Roxane Perez usa, que também é muito bom, porque ela é uma lutadora baixa. Então, se ela consegue utilizar esse tipo de arma para poder fazer a sua luta, acaba sendo uma construção bem realista. Enfim, a luta estava caminhando para a Sol Ruka mandar o Sol Snatcher na Roxane Perez. Aí a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues apareceram e atacaram a Sol Ruka, causando a desclassificação. A luta teve 12 minutos de duração. Eu vou dar 3 estrelas e 25. Eu não gosto muito de luta que termina com desclassificação, então eu vou tirar um pontinho. Era para ser por volta de 3,5 essa luta, mas eu vou tirar um pouquinho por causa da desclassificação. Depois da desclassificação, as meninas do Judgment Day foram celebrar em cima da carcaça da Sol Ruka, depois da coitada da Sol Ruka tomar um Terrana Bomb e um Pop Rocks da Raquel Rodrigues e da Roxane Perez. E aí, um outro detalhe, a Raquel Rodrigues veio com um cinturão intercontinental customizado, cheio de arame farpado, tá? Ela que tem essa pegada de arame farpado desde sempre, já chegou aí com roupa fingindo que tá com um monte de arame farpado pendurado. Quando as meninas do Judgment Day estavam celebrando, elas olham pro lado. Por que elas olham pro lado? Porque uma certa pessoa resolve voltar para a WWE depois de alguns meses. E não, nós não estamos falando da Stephanie Vacan, nós estamos falando de Becky Lynch. The Man aparece para poder mandar a real para cima da Liv Morgan e dizer, olha só, eu vou deixar uma coisa bem clara para você. Esse cinturão aí, você vai ter problemas com ele. A Raquel Rodrigues levanta o campeonato intercontinental e a Becky chega e fala o seguinte, esse cinturão aí, eu já fiz esse cinturão, já cedi a minha estrela pra ele, eu já tô de boa com ele. Eu quero esse aí, ó. Eu quero esse campeonato mundial. Pode deixar, Liv, que eu não vou deixar você ficar mais 100 dias sem defender esse título. Então, foi legal essa fala da Becky Lynch. A Liv Morgan deu uma humilhada na Becky. Tem até um termo lá nos Estados Unidos, como é que é? Mom shaming, você envergonhar uma mulher por ela ser mãe, né? Especialmente no mercado de trabalho e tal, porque a Liv Morgan chega e fala, olha, você não devia estar aqui não, você devia estar em casa cuidando da sua filha, e aí você está aqui, você é uma mãe feia, uma mãe ruim, vai cuidar da sua filha, vai embora, entendeu? Então assim, é uma coisa que às vezes até a gente ouve no mercado de trabalho e tal, que não deveria acontecer, né? Qualquer mulher deveria ter condições de trabalhar em igualdade de condições com todo mundo, sendo mãe, não sendo mãe. Essa é que é a verdade. E aí a Liv Morgan tá falando isso, deixa a Becky Lynch falando sozinha no ringue e as três começam a ir embora pela rampa. Só que ela primeiro apareceu também, rapaz. Stephanie Vacan apareceu, deu um coro nas três, as três começaram a vir na direção do ringue, a Becky Lynch deu um coro nelas, a Stephanie deu um coro nelas, a Judgment Day deu linha na pipa, e aí, meu irmão, e foi muito engraçado que a Stephanie atacando a Liv Morgan, a Becky Lynch sentada, cara, essa cena aqui foi fantológica, a Becky Lynch sentada assim na corda, legal, interessante. E aí a Becky fica assistindo a Stephanie dando um couro na Liv. Depois que a Liv Morgan vai embora, a Becky e a Stephanie dão uma encarada que a gente ficou olhando assim. Vai dar bom isso aqui, hein? Ó, vai dar bom isso aqui. Parece que a WWE resolveu virar a chavinha no criativo. Eu não sei o que estava acontecendo até o SummerSlam, que agora resolveram virar a chavinha depois do SummerSlam. O negócio deu uma acelerada, viu? A gente que estava aqui acompanhando a WWE entre a WrestleMania e a SummerSlam, a gente teve uns shows legais, outros shows muito mais ou menos, muita gente reclamando, parece que, sei lá, velho, acho que eles perceberam que estavam precisando mudar as coisas e resolveram trazer as cabras de volta, as cabras que eu falo, as GOATs, né? Tá aí Becky Lynch e Stephanie Vacan provavelmente se encarando, e aí a Judgment Day foi embora. Esse main event aí do Raw, do cenário feminino, vai dar liga, hein? Depois disso veio o Oba Femi pro ringue, e antes que o pessoal fale que ele estava vestido de padre, ele não estava vestido de padre, ele estava vestido com uma roupa tradicional nigeriana, tá? Então vocês param de onda, um monte de gente, inclusive teve um pessoal que virou no chat e falou assim, Papa Femi, Padre Damião e Pastor André, que Estevam. Aí eu fiquei olhando e falei, caraca, meu irmão, piada pronta isso aí. Piada pronta isso aí. Mas enfim, o Oba Femi veio pro ringue, veio falar
sobre o Brock Lesnar. Inclusive, ele encontrou o Paul Heyman nos bastidores e falou pro Paul Heyman para agradecer o Brock Lesnar pelas palavras que o Brock havia dado para ele lá no ringue durante o final da luta no SummerSlam, né? E aí o Oba Femi basicamente disse que ele ia continuar passando por cima de todo mundo, que o vestiário tinha que tomar cuidado, porque né, qualquer um que viesse para cima dele, ele ia botar para baixo, porque ele é o governante e tudo mais. Uma promo básica, boa, legal, pós uma grande vitória. A gente sabe que tem muito disso, isso na luta livre é comum, você tem um PLE, tem uma grande vitória, o cara que teve a grande vitória vem pro ringue e faz uma prominho ali de 5, 10 minutos e vai embora. Então, tava parecendo que ia ser apenas isso. O Oba Femi veio pro ringue, fez a promo, vai embora. Quando ele tava indo embora, meu irmão, olha quem que ele encontra na rampa. Eu tô te falando, rapaz, esse criativo da WWE virou a chavinha, meu irmão. Já começou a gente fazer a gente sonhar. Bron Breakker apareceu e encarou o Oba Femi, irmão. Olha, vou te falar. Os dois encararam, depois o Oba Femi foi embora, o Bron Breakker ficou encarando a rampa mó tempão, cara. Foi muito louco, assim, a energia dos dois se encarando foi sensacional, tá? Nos faz pensar de que a WWE finalmente está pensando em como construir o Oba Femi. Depois de mostrar ele como essa força aniquiladora, agora vamos botar ele para fazer lutas à vera, porque o Bron Breakker é muito bom no ringue e pode extrair o melhor do Oba Femi. Talvez aqui a gente veja a primeira field verdadeira do Oba Femi e talvez a gente veja a primeira luta longa do Oba Femi no main roster, tá? Até porque o Bron Breakker ainda é novo também. Eles estão construindo o Bron Breakker. É diferente do Brock Lesnar que tá de saída, veio para poder elevar o Oba Femi e deixar ele melhor. Aqui o papo é outro. Dois lutadores jovens, futuros campeões da companhia que vão se degladiar. Enfim, o Oba Femi foi embora, o Bron Breakker veio pro ringue, ficou encarando a rampa o tempo todo. Ficou com essa cara aí, encarando a rampa o tempo todo. Joe Hendry veio pro ringue para encarar ele numa luta. E o Joe Hendry simplesmente entrou no ringue, fez toda a parada dele e o Bron Breakker continuou olhando pra rampa. E, assim, boladão. Parecia que ele nem estava muito interessado na luta. Joe Hendry partiu para cima dele. Aí, ele falando, pô, vem cá, o Bron Breakker não vai se mexer, não? Joe Hendry tentou ir para cima dele, tomou um couro, né? Tomou um clothesline. Depois, o Joe Hendry foi para fora do ringue, o Austin Theory ficou falando um monte com ele ali. O Bron Breakker veio para dar um spear e o Joe Hendry pulou por cima dele e fez o Bron Breakker dar um spear na barricada. Ali na barricada não, nos degraus do ringue. E eu achei legal porque o mesmo spot aconteceu ontem no SummerSlam, quando o Roman Reigns, mais pro final da luta, tentou dar um spear no Seth Rollins e o Seth Rollins pulou por cima dele. Isso é um contragolpe pro spear que pouquíssimas pessoas pensaram na história. Eu não me lembro de muita gente contragolpeando spear pulando por cima do lutador. É interessante isso e eu espero que eles usem mais vezes, porque faz sentido se um lutador estiver enfrentando um cara que tem um spear bom, se ele ainda estiver bem na luta, simplesmente pular por cima, né? Então, por exemplo, um Devon Evans, já vimos que um Joe Hendry também consegue fazer isso, então vai ser legal da gente ver mais esse tipo de contragolpe nessa situação. Enfim, Bron Breakker ele deu uma pancada tão forte que ele ralou o ombro todo, tá? A gente precisa falar isso. Mas depois o Joe Hendry voltou pro ringue, o Bron Breakker voltou pro ringue, e aí, simplesmente o Bron Breakker chegou e deu um spear cabuloso e acabou com o Joe Hendry e fez o pinfall para 3. Eu não vou nem me dar o trabalho de descrever mais essa luta não, porque foram 2 minutinhos de luta, tá? Vitória do Bron Breakker, não vou dar nota para um squash de 2 minutos. Depois o Bron Breakker foi embora e simplesmente largou o Austin Theory e a Maxine Dupris para trás. Isso é muito importante e significativo. O Bron Breakker acabou com a raça do Joe Hendry, foi embora e não ajudou o Austin Theory a dar um couro no Joe Hendry. E por que isso é importante? Porque o Tozawa veio do nada e deu um couro no Austin Theory e expulsou ele do ringue. Vou repetir. Akira Tozawa deu um couro no Austin Theory, jogou ele para fora do ringue com a Maxine e o Bron Breakker largou ele de mão, tá? Eu acredito que eles podem estar preparando a história
finalmente, do Bron Breakker simplesmente abandonar o Austin Theory. Talvez isso ajude dele abandonar o Austin Theory quando o Bronson Reed ou o Logan Paul voltarem de lesão, né? Estavam dizendo que o Bronson Reed ia voltar para agora, não voltou. A gente não sabe, vamos ver o que vai acontecer. Em todo caso, depois nos bastidores, o Bron Breakker encontrou o Paul Heyman deu os parabéns para ele pelo que ele fez. E aí o Bron Breakker perguntou, vem cá, cadê o Obafemi? E o Paul Heyman falou, mas por que diabos eu saberia onde está o Obafemi? E aí o Bron Breakker falou, eu não sei, ele parece ser o seu novo amiguinho agora. E aí ele foi embora. Tá, então assim, o Bron Breakker deu uma afinetada no Paul Heyman, dando a entender que ele está percebendo que o Paul Heyman pode estar querendo começar a se engraçar para cima do Obafemi para que o Obafemi se torne o novo Paul Heyman Guy. Uma coisa que muita gente já estava falando, muita gente no chat já estava falando, o Mets no canal dele já tinha falado isso, eu já tinha pensado nisso, ainda não tinha explorado essa ideia aqui, de que o Obafemi pode se tornar um Paul Heyman Guy. Eu cheguei a me lembrar que eu cheguei a pensar na hipótese do Obafemi do Paul Heyman ferrar com o Brock Lesnar durante a luta contra o Obafemi, isso antes de ser luta na jaula e tudo mais, e aí ele se aliar ao Obafemi e o Obafemi tornar heel, o Brock Lesnar tornar face. Eu cheguei a pensar nessa hipótese, mas eles resolveram não fazer nada disso, fizeram a luta na jaula e tudo mais, a construção que a gente já sabe. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí com o Bron Breakker, com o Obafemi, essa rivalidade entre os dois, e vamos ver se o Bron Breakker vai largar o Austin Theory de mão para que o Austin Theory singa ao fim com Akira Tozawa, meu irmão. Meu Deus do céu, que faz, hein? E aí ele abraçando aí a Maxine. Depois disso a gente teve o Penta e o Chad Gable. O Chad Gable veio pro ringue para dar os parabéns, agradecer a todo mundo, né, pelo apoio, por tudo que o público fez para apoiar ele, para que ele se tornasse um campeão de simples na WWE. E essa imagem dá muito certo, né, gente? Dá muita liga. Isso aí é emocionante demais. Depois de 10 anos, ele citou o Short D, a fase que ele lutou como Short D, que foi uma porcaria, aquela fase foi uma desgraça. E aí ele agradeceu a todo mundo por ter continuado insistindo nele, pedindo por ele, clamando para que ele recebesse chances na WWE. E aí ele foi agradecer o Penta também. O Penta veio pro ringue, né? O Penta foi, agradeceu o Chad Gable, falou que ele ia ser um grande campeão, que foi uma grande luta, que ele é um lutador. Eu achei muito legal o Penta falar que o Chad Gable era um lutador, né, considerando o tempo que o Chad Gable passou no México e tudo mais. E aí, quando ele fala isso, a música do Judgment Day toca. E aí vem o Dominic, junto com o JD McDonough, chorando as pitancas, falando, pô, Penta, por que você tá falando que o Chad Gable é um lutador? Ele não é lutador coisa nenhuma. Eu sou o rei dos lutadores, eu sei quem é lutador, quem não é. E aí o Penta chega e fala, olha só, estamos em dois aqui, Penta não, Chad Gable, né? Estamos em dois aqui, vocês estão em dois aí. Vamos resolver essa parada no ringue? Aí vamos. O Rey Mysterio aceitou, o Dominic Mysterio aceitou, vamos. E aí eles fazem uma luta de duplas, né? E essa luta do Penta e do Chad Gable contra o Dominic e o JD McDonough foi muito boa também. Tá? Também teve um bom tempo para se desenvolver, foram também 12 minutos de luta, tá? E basicamente na primeira parte eles cortaram o ringue com o Penta para fazer o hot tag pro Chad Gable e depois fizeram o contrário, tá? No final da luta acabou que o Chad Gable, o Dominic, ele tentou botar um martelinho na bota para mandar o 619, o Chad Gable bloqueou o 619 com as duas mãos, abraçando as pernas do Dominic, e aí ele tirou o martelinho, o juiz viu, e quando o juiz estava distraído, o Penta pegou o cinturão e deu na cara do Dominic, se não me engano, e aí o Chad Gable conseguiu mandar o Chaos Theory, que é aquele rolamento com um suplex com ponte para 3. Então, vitória de Chad Gable e Penta sobre a Judgment Day. Uma luta de 12 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia. Foi uma excelente luta e assim, uma constância no show como um todo, né? Assim, é muito interessante a gente ver como é que o show foi constante na sua qualidade do começo ao fim. Só que ainda não tinha terminado. Ainda não tinha terminado. Isso é que é o mais interessante. Porque a gente ia ter o main event da noite. Uma luta entre Jacob Fatu e Royce Kish,
que era nada mais, nada menos do que uma street fight, uma briga de rua, sim. O Jacob Fatu foi interceptado pelo Royce Keys nos bastidores, porque no começo do show teve ali a fala do Roman, o Roman foi para os bastidores, foi passar um sabão ali na Bloodline, dizendo que eles são família, perguntando pro Jacob se eles são família, ou se a família dele era o Royce Keys, que ele estava cansado de ouvir esse cara, que ainda falou que o nome era ridículo. Aí o Jacob estava sozinho no vestiário, o Royce Keys apareceu, falou que eles eram família, que eles eram amigos, não sei o quê. O Jacob falou, não, minha família é a Bloodline, você é apenas um dos caras, um dos parças, e eu quero enfrentar você essa noite numa Street Fight. Tá? Então a luta foi marcada para que o Jacob pudesse exorcizar ali esse lado da sua vida. E a luta, cara, foi uma boa e uma bela Street Fight com bastante tempo de desenvolvimento, tá? O Jacob tentou acertar aí a quadrilzada na barricada, mas não conseguiu. Depois mandou candlestick, voou cadeira para tudo que era lado no ringue. O Royce Keys mandou golpe no Jacob Fatu, aquele power slam da segunda corda no chão, em cima das cadeiras no Jacob Fatu. Jacob também usando o candlestick. Aí o Royce Keys com suplex no Jacob, que aniquilou essa cadeira. Essa cadeira foi de F, tá? Destruiu a cadeira. O Jacob caiu em cheio nessa cadeira aqui. Minha cadeira dobrou todinha. Aí tá o power slam nas cadeiras, né? Aí, mais pra frente, o Jacob Fatu, ele conseguiu uma vantagem, mandou o Moonsault e depois ele mandou o Tongan Death Grip até fazer o Royce Keys apagar, tá? E não só apagar, até cuspir sangue, tá? Então, o Royce acabou apagando e com isso o Jacob Fatu venceu a luta. Foram 14 minutos de luta e eu vou dar 3 estrelas e 75. Também foi uma belíssima luta, bem violenta, com uma boa história. Legal ver o Jacob Fatu como o Rio usando o Tongan Death Grip, que é um golpe, realmente eles estão fazendo esse golpe parecer um golpe realmente mortal, né? E depois o Jacob ainda botou a cadeira no pescoço do Royce, depois de 2, 3 quadrizadas no Royce no corner. Ele botou a cadeira no pescoço do Royce e mandou a quadrizada na cadeira. O Royce Keys implodiu de vez, os oficiais foram ver ele, o Roman Reigns apareceu, tocou a música dele, o Roman veio, reconheceu o Jacob e o Jacob reconheceu o Roman Reigns. E com isso o show estava se encaminhando para o seu final. Até que, quando já tinha subido as letrinhas, quando a gente achava que o show ia terminar, o Roman Reigns aparece saindo pelo Gorilla Position, ele encontra o Rey Mysterio. O Rey chega e fala com ele o seguinte: Roman, você sabe que eu sou o General Manager da AAA, né? Ah, não sabia não, tô sabendo agora. Cara sacana, né, meu irmão? Não assiste o produto mesmo, filho da mãe. E aí o Rey chega e fala: eu tenho uma proposta pra você. Você quer ouvir? O Roman chega e fala: claro, beleza. E com isso o show termina. Olha, foi muito interessante ver a construção das histórias nesse show. Realmente parece que a WWE acordou para a vida e resolveu trazer um Monday Night Raw absurdamente intrigante para a gente. Tá? Esse final, particularmente, me parece que a WWE vai de alguma forma usar o Roman Reigns no show da AAA, que vai ser no dia 30 de agosto, no mesmo dia do All-In da AEW, que é o maior show da AEW. No mesmo dia, a WWE vai fazer um show da AAA e vai fazer o NXT Heatwave. Não duvidem da WWE encher esses dois shows de lutadores do main roster para poder aumentar a concorrência com o All-In da AEW, tá? Foi muito intrigante, foi muito interessante, a gente vai ter que aguardar para ver qual vai ser o desenvolvimento dessa história. Lembrando que a AAA desta semana especificamente já está gravada. Foi a terceira semana do Verano de Escândalo que foi gravada 2 semanas atrás. Agora, nada impede deles cortarem um segmento ali com o Roman Reigns e colocarem alguma coisa nesse show. Então vai ser interessante. Eu não vou conseguir fazer a live da AAA dessa semana, mas a gente vai estar trazendo as notícias do que aconteceu no show no vídeo de notícias da segunda-feira. Beleza?
Com relação à minha nota para o show, a minha nota para o show é 8. Se você não viu o show, você perdeu. Tem muita gente que meio que dropou da WWE ultimamente, ficou meio decepcionada, principalmente depois da WrestleMania, que foi aquele show decepcionante e tal. E aí tem uma galera que está acompanhando muito pelos nossos resumos. Eu agradeço demais a preferência de vocês por estarem continuando a acompanhar o produto por meio dos meus resumos. Mas, e assim, já teve show que eu virei para vocês e falei, cara, assiste só uma luta e dropa o resto. Foi o que aconteceu no último SmackDown. Esse Monday Night Raw, se você não assistiu, assista. Assista, porque eu não consigo passar a emoção que a gente viveu nesse show. Se você assistiu a live, inclusive se você quiser, assiste o show gravado na Netflix com a minha live. Mano, você vai ver o quanto que a gente surtou aqui com tudo que aconteceu, tá? Nós tivemos retorno da Becky Lynch, retorno da Stephanie Vacan, reestreia do Big Cass, tivemos a encarada do Bafemi com o Bron Breakker. Cara, foi muita coisa rolando durante esse show, tá? Então vai lá, assiste e depois me agradece, beleza? Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype, assista e maratone os nossos vídeos e comente nos nossos vídeos. Fale o que você achou do vídeo, se eu tô feio, se eu tô careca, se eu tô gordo, se eu tô bonito, se eu tô lindo. Comente e principalmente neste vídeo aqui, comente o que você achou das histórias para que você possa aparecer no Sincerão da Galera, no mega super hiper dupa power pipa Sincerão da Galera de amanhã. Amanhã com certeza vai ser mais de 1 hora, vai ser tenso para gravar esse negócio. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Coloca os comentários aqui embaixo para vocês terem uma chance de aparecer no Sincerão da Galera e eu reagir aos comentários de vocês. Muito obrigado a todos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até hoje, 8h15 na live da NXT.